Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos muito felizes por estarmos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos implementando um novo formato, uma nova forma de transmitir a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando este trimestre o assunto A Apostasia, um sinal dos últimos dias, com o nosso professor, o comentarista, né? Pastor Marco Campos. E nós estamos no quarto trimestre de 2021. E nesse novo modelo de transmissão, nós estaremos dando uma aula mais enxuta. Nós estaremos dando uma aula mais voltada para o público que realmente nos assiste. Que nos assiste online, nos assiste às vezes por um celular, por um computador. E nós estaremos fazendo essa aula para os irmãos. E essa aula os irmãos podem estar tirando as suas dúvidas por meio do chat. Você pode escrever a sua dúvida aí enquanto nós estivermos transmitindo no decorrer da aula e nós estaremos respondendo os irmãos, de acordo com o possível, né? Qualquer coisa os irmãos podem nos procurar posteriormente também. E hoje nós temos uma professora já muito conhecida dos irmãos, professora, uma excelente professora, missionária Marilene, né? Está conosco aqui. E ela vai estar ministrando, vai estar dando a aula para nós da lição número 7. Como de costume, os irmãos podem pegar aí a sua revista. A lição de número 7, o título diz assim: A rejeição assintosa da palavra de Deus. O nosso fundamento: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nosso fundamento está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nossa referência bíblica nós não iremos ler, mas está em 2 Timóteo, capítulo 4 também, versículos de 1 a 4. Agora eu passo a palavra à missionária Marilene. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Lucas, irmão Lucas, por essa introdução tão maravilhosa. E vamos aqui ao texto, né, que nós temos para estudar nesta manhã. A rejeição assintosa da palavra de Deus. Bem, meus irmãos, dentro do que nós estamos estudando nesse trimestre, que é a apostasia, eu acredito que todos os irmãos já têm bem claro qual é o conceito de apostasia, o que é apostasia. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a rejeição da palavra de Deus, sendo uma das causas mais, vamos dizer, fortes para a apostasia. É um caminho que se é aberto para a apostasia quando o crente, a crente, passa a rejeitar a palavra de Deus. Conforme já foi lido, o texto da nossa referência está em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Eu penso que alguns irmãos devem estar assim pensando o que é assintoso, né? O que palavra é essa? O significado de assintosa é maléfica, maldosa, premeditada com a intenção de ser má. Então, seria uma rejeição já maldosa no sentido de que ela vai trazer consigo a apostasia. Então, acredito que aí já fica claro para os irmãos o sentido dessa palavra no título dessa lição que o pastor Marcos tão cuidadosamente trouxe para nós. Meus queridos irmãos, então prosseguindo, nós temos aqui como os objetivos dessa aula verificar que a rejeição da palavra de Deus pelos crentes fatalmente os conduzirá à apostasia. E você pode querer tentar se lembrar ou ver nas suas anotações o que é apostasia. A apostasia é a rejeição por vontade própria de se observar os preceitos de Deus ou da palavra de Deus. A pessoa decide a rejeitar e não mais acreditar, não mais crer naquilo que era verdade para ele até então. Isso é caracterizado muito na Bíblia. O
O povo de Israel, irmão Lucas, muitas vezes tinha experiência grande com o Senhor. Daqui a pouco entrava num processo de idolatria a outros deuses, culturas diferentes, casamentos mistos, fazendo com que daí à frente o povo de Israel começava a questionar: será que Deus era Deus mesmo? Será que eu preciso realmente obedecer esse Deus, o Deus que fez aquele milagre? Será que foi um milagre mesmo? Ou seja, daqui a pouco a pessoa se esquecia e já rejeitava deliberadamente a fé que anteriormente ele abraçava. Isso é muito triste, né, irmão Lucas? Isso é muito triste. Então, vamos seguindo aqui. Outros objetivos específicos. Identificar em que consiste a teologia apóstata do presente século. Outro objetivo, mostrar que a apostasia resulta de hermenêuticas distorcidas. Mais uma palavra que eu vou esclarecer para os irmãos daqui a pouco. Identificar as consequências da rejeição da palavra de Deus. Eu penso, meus irmãos, queria que os irmãos pensassem aqui comigo e refletissem que uma das consequências mais dolorosas da rejeição da palavra de Deus é o esfriamento espiritual. Quando nós passamos a não perceber mais no nível do espírito, no nível espiritual, o realizar e o efetuar de Deus em nosso favor. Não é isso, irmão Lucas? A pessoa já não percebe que há uma ação de Deus em seu favor quando ele começa a esfriar espiritualmente. É muito triste isso. Então, seguindo, meus queridos irmãos, aqui na introdução, lembrando que o irmão Lucas falou, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a mensagem que nós teremos toda a alegria em responder. Nos últimos dias, diz aqui o título da nossa lição, nos últimos dias a Igreja do Senhor passará por uma apostasia espiritual, e aqui diz o autor, caracterizada pela rejeição à palavra de Deus. E isso dentro de todo um arquétipo, toda uma estruturação diabólica para que as pessoas deliberadamente rejeitem a palavra de Deus. E vamos ver aqui. Isso vai fazer com que haja um sincretismo religioso, um ecletismo, e nós vamos ver o significado dessas palavras para que a gente entenda perfeitamente. Vejamos aqui o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 4, que é o texto de reflexão, e que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, aquele pastor novo que estava iniciando ali a sua carreira, e o apóstolo Paulo fala para ele, pregue a palavra. Olha que coisa maravilhosa. A tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a palavra ia redarguir, ou seja, corrigir, né? Repreender, apontar o que estava errado, exortar, fazer com que a pessoa entrasse num eixo, né? E isso Timóteo tinha que fazer com todo amor para que aquela pessoa não se distanciasse da sã doutrina. Ou seja, todo o princípio de um cristianismo firme, fiel e poderoso vai partir do quê? Do conhecimento da genuína palavra de Deus. Amém, irmão Lucas? Tem essa experiência? Eu concordo e afirmo até, porque nós temos um exemplo muito claro disso, de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, na tentação da mulher, nós vemos ali Satanás, quando ele vai falar com a mulher, ele diz aqui no capítulo 3, versículo 4, a serpente diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui nós já vemos uma rejeição da palavra de Deus, porque Satanás ele fez com que a mulher ficasse em dúvida se verdadeiramente ela iria morrer. E aí ela ainda jogou uma isca dizendo que ela seria igual a Deus. Então nós vemos um sofisma. É quando nós pegamos uma verdade, ou seja, Satanás ele pega a verdade que é a palavra e ele lança uma mentira, ele tenta confundir as pessoas. E aí nós vamos ver que a consequência disso foi a queda. E a consequência, como a Marilene vai discorrer, já discorreu um pouco,
é isso que acontece. Aí veio Caim, mata Abel, e como nós tivemos uma lição para quem nos acompanha sobre política, e aí Caim vai construir a primeira cidade. E as palavras cidade ou polis, né, que significa cidade, é tudo isso que gira, que tenta controlar essa confusão que foi armada através da rejeição da palavra de Deus. Verdade, muito bem lembrado. Um outro texto que eu gostaria de trazer aqui para a consideração dos irmãos está em Levítico, no capítulo 10, no versículo 1 e 2. Eu vou pedir o apoio aqui do nosso querido irmão Lucas, para que daqui a pouco ele leia. O comentarista ele coloca assim: evitando práticas estranhas à Bíblia. Vamos ver o que diz o texto. Por favor, irmão Lucas. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. E os filhos de Arão, Nabade e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha que situação. O sacerdote teve o desprazer de ver seus dois filhos serem consumidos, irmão, consumidos pelo Senhor. Por quê? Porque eles não ouviram, não obedeceram, não atentaram para o que era o ensinamento da parte de Deus e agiram de acordo com o seu próprio sentimento, de acordo com o seu próprio querer. Observe que quem era o sacerdote era Arão. Somente Arão poderia oferecer sacrifício e acender incensário no tabernáculo. Era a lei daquela época. No entanto, não sei se por falta de conhecimento ou por desobediência, os seus dois filhos resolveram agir de modo próprio, fora daquilo que era a orientação dada por Deus. E aqui vem um grande perigo, quando nós achamos e nós decidimos agir fora da vontade e da orientação de Deus, nós temos consequências graves. E aqui Arão, infelizmente, teve os seus dois filhos mortos, consumidos pelo próprio Deus, porque eles não ouviram o ensinamento e a orientação da parte de Deus. Então percebam bem, nos dias atuais não é diferente. Se nós decidirmos a não obedecer à palavra de Deus ou não queremos mais ter conhecimento dela, nós estamos caminhando para um caminho de sentença também da parte de Deus. Não podemos esquecer isso. Na terça-feira, no texto aqui da palavra de Deus que foi dado para a nossa meditação, eu acho interessante que talvez a nossa aula ela vai ser meditada nos versículos que foram dados para a leitura diária da semana. Observe, Mateus 23, 13. Os falsos mestres devem ser extirpados da vida cristã. Por favor, irmão Lucas, Mateus, capítulo 23, meu caro internauta, meu caro aluno, pegue a sua Bíblia. Mateus 23, 13. Que diz a palavra do Senhor para a nossa meditação? É a referência da terça-feira da leitura diária. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem a vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha o perigo também de não conhecermos a palavra e ficarmos à mercê de qualquer pessoa que venha trazer um entendimento, uma orientação que pode estar fora da direção de Deus. E esse falso mestre faz com que a porta do céu, às vezes, também seja tão estreita que nem ele mesmo passe. Então, daí a importância do aluno da escola bíblica dominical ter a rotina de estudo da palavra de Deus, do aluno, do membro efetivo de uma igreja, participar dos cursos de ensinamento da Bíblia, porque ele não será presa fácil para falsos mestres. Eu fico muito impressionada hoje, meus alunos e irmão Lucas, como as pessoas são levadas por falsos ensinamentos. As pessoas são levadas a qualquer vento de doutrina.
Recentemente, nós tivemos um episódio muito estranho, publicado nas redes sociais, de alguém que morreu e disse que não era para ser enterrado porque ele ressuscitaria. Com todo respeito à família, eu só estou aqui fazendo uma alusão a enveredarmos por ensinamentos que não têm respaldo bíblico. Onde é que está, onde há confusão, o Senhor não está presente. A palavra de Deus não traz confusão. A palavra de Deus traz crescimento, edificação e prosperidade plena, no sentido da palavra prosperidade. Então, são confusões que falsos ensinadores vêm trazendo, e pasmem, meus irmãos, pasmem, são milhares e milhares de pessoas que acreditam piamente em ensinos absurdos. Por quê? Porque não vão beber na fonte de água viva, na fonte de água limpa, que é a genuína palavra de Deus, né? É isso mesmo. Temos agora, vamos continuar. Da quarta-feira, o comentarista trouxe aqui uma frase, eu achei muito pertinente. A Bíblia deve ocupar lugar de destaque na vida do crente. Aí eu vou fazer uma pergunta, mas o aluno não precisa me responder. Você tem uma Bíblia na sua estante? A sua Bíblia, ela fica na estante ou de vez em quando ela sai de lá? E quando ela sai de lá, você está tendo o hábito de abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia? Esse é um segredo. Alimentar da palavra de Deus todo dia. Perceba, meus irmãos, eu não tenho nada contra os vídeos diários, as reflexões diárias pela internet. Não, é uma bênção. Mas hoje nós estamos tendo neófitos na fé, crentes que não querem crescer, que querem depender o tempo todo de uma postagem de internet ou de uma palavra do pastor e não procura crescer, irmão Lucas. Ter uma vivência diária de leitura. Eu sei que a correria é grande. Nosso trabalho nos demanda bastante, nossa atividade do lar, tantas coisas, né? Mas a prioridade, quem estabelece somos nós. Se eu vou pegar o ônibus 6 da manhã, e eu estou falando isso, mas eu preciso melhorar muito nesse aspecto, viu, irmão? Eu não sou hipócrita de ficar ensinando algo que eu não vivo, mas eu fui exortada na palavra, que eu preciso melhorar no tocante à leitura diária, porque a Bíblia, ela deve ocupar o lugar de destaque na vida do crente. Então, continue ouvindo as suas ministrações, aquela pessoa que você se identifica, que manda uma mensagem todo dia. Isso é maravilhoso. Porém, não se esqueça, quem vai buscar o alimento é uma responsabilidade sua. Não é isso, irmão Lucas? Isso, com certeza. E nós, assim, se nós pararmos para meditar, meus irmãos, nós vamos ver, Marilene, que aquilo que você faz durante o seu dia, ou aquilo que você dá preferência, é o que é importante para você. Então, se a gente, às vezes, num dia muito corrido, fazendo muitas coisas, trabalhando e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, cuidando da família, e se você não consegue separar um tempo para ler a palavra de Deus, ou para meditar, claro, na palavra de Deus, ele vai deixando de ter importância para você. E, na verdade, às vezes a gente acha que, às vezes, a gente ter um Deus estranho, né, um Deus com D minúsculo, é a gente ser de outra, participar de religiões diversas, mas não. Se nós colocarmos outras coisas durante o nosso dia, preencher todo o nosso tempo, e não tivermos tempo de ler a Bíblia e orar, buscar a Deus, nós também estaremos adorando outros deuses, sem ser o nosso Deus. Verdade, porque a prioridade, né, é outra. Na quinta-feira, o comentarista disse que o contato com a Bíblia modifica nosso viver. Não tenha dúvida, meus irmãos. Não tenha dúvida. A palavra de Deus nos santifica. Santifica nosso proceder, santifica o nosso falar, o nosso agir. Porque o exemplo que nós vamos lendo na palavra, o ensino que nós vamos tendo da palavra, ele vai moldando o nosso caráter, vai moldando o nosso agir, o nosso proceder, o nosso falar. Isso é sem dúvida. E por fim, aliás, na sexta-feira, rejeitar a Bíblia abre caminho para a apostasia. Esse é o ponto-chave que eu estou trazendo para a reflexão.
Você às vezes não conhece a jornada de uma pessoa que é apóstata na fé, uma pessoa que abandonou a fé. Eu conheço uma pessoa que abandonou totalmente a fé. Ele era um pastor e ele deliberadamente ele decidiu não crer mais na Bíblia e não aceitar mais os ensinamentos para a vida dele. Pessoa muito querida, mas infelizmente tomou essa decisão. E um dos pontos principais que levou a esse processo foi a rejeição da Bíblia. Nós tivemos uma aula recentemente do pastor Eliel no seminário que nós estamos fazendo, e ele iniciou todo o seminário dele com uma reflexão muito forte, muito pesada. Ele disse: se você começar a duvidar das verdades da Bíblia, se você começar a colocar em xeque ou não aceitar as verdades da Bíblia, é o começo para uma destruição espiritual. Então, a Bíblia, ela é inerrante, ela é atual, ela é o próprio Deus em ação. A palavra de Deus, então, é tudo em nós. Se nós quisermos um dia estar com o Senhor, vivendo a promessa que o Senhor nos deu da volta dessa sua segunda vinda, nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus. Amém? E por fim, no sábado, diz aqui: as fábulas são recursos ilusórios de entretenimento. Irmão Lucas, por favor, 2 Timóteo, no capítulo 4, inclusive aqui está 2 e 4, mas na verdade é 4 e 4. Diz um texto muito interessante que nós vamos refletir sobre ele também. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 4. Diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Voltando às fábulas. O que é a fábula? É uma historinha, uma história sem verdade concreta, que serve, na maioria das vezes, para entretenimento, para me divertir, para me distrair. E a palavra do Senhor está longe de ser isso, muito longe de ser isso. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Mas é melhor procurar um evangelho sem muitas exigências, né? É melhor a gente ter um evangelho que caiba dentro das minhas preferências, como foi muito bem dito pela irmã Marleide na aula dela, que foi uma aula espetacular. Convido os irmãos a verem aquela aula, em que ela diz que hoje o indivíduo ele busca um evangelho que atenda às suas expectativas. E como foi feita uma intervenção pelo pastor Joaquim também naquela ocasião, ele falou assim, que parece que esse tipo de indivíduo ele procura agasalhar alguns pecados, algumas práticas neste evangelho. E isso não é possível, porque a palavra de Deus ela é genuína, ela é pura e ela é santa. Então não é possível agasalhar pecado. Mas as pessoas estão preferindo esse evangelho menos exigente, né? E eu estou empolgando e estou falando muito, já vou indo aqui para a nossa conclusão. Queria saber quantos minutos ainda falta. Está acabando? Não entendi, mas vamos continuar. 8 minutos, meu Jesus! Olha aí, irmão Lucas, 8 minutos para a gente seguir. Meu Jesus! Mas agora vamos ver aqui, meus queridos, o que eu gostaria também de trazer para a reflexão dos irmãos. Essa postura do homem hoje querer um evangelho menos exigente, ela não nasceu de um momento para outro. Isso parte de um movimento do século, principalmente do século XVI, entre o século XVI e o século XIX, que é o racionalismo. O que é o racionalismo? Eu até deixei anotado aqui, o racionalismo é a exaltação do sujeito racional. É a exaltação da vontade do sujeito, da decisão do sujeito. É quando o homem, no decorrer da história, no desenvolvimento da sociedade, ele começa a questionar se ele realmente precisava de um Deus para dizer para ele o que ele tinha de fazer. Então, a partir desse racionalismo vem o liberalismo, que é a liberdade. Eu tenho a liberdade de decidir se eu quero ou não essa vida de obediência, se eu quero ou não essa vida de aceitação de dogmas, de uma religião. E a partir daí, o homem, então, ele envereda por esse liberalismo, e o liberalismo ele vem em todas as instâncias, da religião, da economia, enfim, das ideologias. E a sociedade, a sociedade é isso aí mesmo, irmãos. Eu às vezes vejo crentes assim admirados de comportamento de pessoas incrédulas e eles gastam tempo na internet
reclamando que fulano fez isso, fez aquilo outro. Irmãos, eles estão no papel deles. Eles não têm conhecimento da palavra. O incrédulo está agindo como incrédulo. Sim. Agora, o que me assusta é o crente agir como incrédulo. Aí isso aí me assusta. Porque aí nós temos certeza que esse crente se afastou da genuína palavra de Deus. Amém? Então, essa questão aí do liberalismo, do racionalismo, é uma consequência desse desenvolvimento da sociedade. Amém? E dentro disso, o principal argumento para o racionalismo é a relativização da autoridade da Bíblia. É o que o pastor Eliel falou no seu seminário. Se nós começarmos a relativizar a autoridade da palavra, nós estaremos a caminho da apostasia espiritual. E é um perigo. Agora vamos ver aqui, já indo para o final, o problema da falsa hermenêutica. O que é a hermenêutica, né? O que quer dizer hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação de um determinado texto, religioso, jurídico, que seja, e a interpretação para eu passar para o outro. Então, esse é um problema muito sério que nós devemos ter um cuidado, que nós, como professores, como pastores, como missionários, nós somos Hermes. Hermes era, da mitologia grega, era aquele que levava as mensagens, né? Daí vem a hermenêutica. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós lemos, para nós não entrarmos no racionalismo e deixarmos de ensinar, de interpretar e entregar para os nossos ouvintes a genuína palavra de Deus, porque dura sentença será para quem interpreta de forma irresponsável a palavra e transmite de forma irresponsável, trazendo morte e destruição para aqueles que os ouvem. Eu espero que você, meu querido aluno, esteja realmente apreendendo aquilo que nós estamos tentando trazer para o irmão. Agora, no item 3, o autor fala sobre o perigo do ecletismo e do sincretismo. O que é isso? Nós percebemos que alguns líderes religiosos na atualidade, eles, com a preocupação de agradar a todos, eles começam a permitir práticas, costumes diferenciados na igreja e se distanciam do verdadeiro culto a Deus. Eu realmente já vi coisas assim absurdas, não vou mencionar nenhuma, porque para aquela pessoa deve ser importante, né? Mas o culto ao Senhor, primeiramente, ele é uma coisa simples. É o reconhecimento da autoridade, da soberania de Deus. E você parar para cultuar este Deus, para prestar louvor a este Deus, prestar culto. E quando nós vamos para a igreja, que é o local de adoração, nós também vamos participar de um culto. E existe uma certa liturgia para este culto. Para alguns, hoje essa liturgia já é muito moderna, porque eles vieram de uma liturgia mais conservadora. O que não pode é essa liturgia se distanciar da palavra. Começar a aparecer práticas que são verdadeiras heresias. Nós temos que ter esse cuidado. Você que gosta de visitar outras igrejas, não há nada contra também visitar uma igreja, um amigo te convida para ir na igreja dele, não tem problema. Mas cuidado em aderir a práticas que vão ferir a santidade de Deus. E isso pode acontecer quando nós nos distanciamos da palavra de Deus. Não é isso, irmão Lucas? Não é um perigo? É um perigo. Sim, é um perigo muito grande, né? Porque a centralidade do Evangelho é a palavra. E nós sabemos que a palavra é Jesus Cristo, né? Então, se nós tirarmos Jesus Cristo do centro, está errado. Assim como eu falei sobre Gênesis, Caim ele não ofereceu um animal como Abel, que fez corretamente. Ele tirou o cordeiro, que também nós temos como tipologicamente Jesus Cristo. Então, se nós tirarmos o Jesus Cristo do centro e colocarmos as coisas da terra, ou os frutos da terra, nós vamos ter consequências ruins, se nós não seguirmos a palavra de Deus. É isso mesmo. E aqui o autor fala uma frase que eu gostei muito, dizendo assim: a obra de Deus necessita de dinamismo e não mundanismo. Pode se modernizar, sim, mas nunca mundanizar a casa do Senhor. Olha que coisa séria, né?
Nós podemos trazer algum dinamismo? Sim, mas mundanismo não. Podemos modernizar alguma ação, alguma coisa que a gente faz na igreja? Sim, mas nunca trazendo o mundo, o mundanismo, as suas rotinas para a casa do Senhor. Isso não combina, isso já dá até um mal-estar na gente. Aí eu volto a falar dos filhos de Arão. Foi isso que aconteceu. Eles trouxeram práticas estranhas para a casa do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado com isso, mesmo. Eu não estou aqui defendendo um culto congelado, que tem que ser, doisinho da harpa. Não, não é isso não, irmãos. O que eu estou dizendo é não fugir daquilo que é a santidade da palavra de Deus. Amém? Eu agora já vou caminhando para a minha conclusão, senão vou me empolgar, irmão Lucas. E eu espero que os irmãos também aprendam nesse novo formato. Nós estamos assim super abertos a atender os irmãos. O que acontece? Hoje, praticamente todas as reuniões já estão liberadas. As pessoas que se vacinaram, elas já podem frequentar alguns ambientes, mas sempre tomando todo cuidado. Tomando cuidado com a higiene, usando a sua máscara. Hoje já está autorizado usar máscara, não usar mais a máscara em lugar aberto, mas em lugares fechados tem que continuar usando. Então, assim, para essas pessoas que já estão podendo ir à casa do Senhor, é muito bom recebê-los no domingo de manhã. E nós vamos propor para os irmãos com muito carinho esse novo formato para você que ainda não está podendo ir, mas que brevemente, em nome de Jesus, nós estaremos juntos. Então eu agradeço pelo privilégio de ser a professora desse primeiro formato, muito feliz com esse novo desafio e agradeço à Superintendência da Escola Bíblica Dominical, ao meu pastor Aaron, e por essa oportunidade. E volto aqui a palavra para o meu superintendente, irmão Lucas, que um dia também foi meu aluno de escola dominical. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. E eu tenho ela como uma das meus exemplos, né? Se você tem algum professor que você gravou, e a Marilene é uma delas. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, valorizem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preciosa demais. Ela é um espelho que você vê os seus defeitos. Nós vemos na palavra de Deus, em Apocalipse, que a igreja de Sardes, ela estava vivendo, mas o próprio Jesus Cristo, a palavra alerta. Você tem a aparência de que vive, mas está morto. A palavra de Deus disse isso. Jesus Cristo disse isso. A igreja de Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. E aí a própria palavra de Deus vai chegar e vai alertar. Ou seja, enquanto a pessoa está vivendo ali naquela vida dela, ela está achando que está tudo certo. Mas quando a palavra de Deus entra, vai de encontro às nossas vidas, ela vai nos revelar quem nós somos verdadeiramente. E aí ela vai dizer, e aí para a igreja de Laodiceia, vai dizer que tem aparência, mas você é uma pessoa morna. Ou seja, você não é frio e nem quente. Mas quem disse isso é a palavra. Então, nós vemos também exemplos, o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ele estava se deleitando, mas a palavra de Deus diz que ele estava desperdiçando. Enquanto ele estava gastando, brincando lá, gastando a sua herança, a palavra de Deus intervém e diz, ele está desperdiçando. Outro exemplo, quando Absalão entra no lugar de Davi, para estar ali reinando. A palavra de Deus não vai chamar Absalão de rei. Pode procurar, que a palavra de Deus vai dizer Absalão. Então a palavra de Deus nos traz a verdade. Enquanto Davi estava lá fugindo do seu filho, dos guerreiros que estavam perseguindo, a palavra de Deus continua chamando ele de rei. Mas Absalão não. Então que nós venhamos prestar atenção na palavra, que ela vai nos trazer essa verdade. Os irmãos possam aproveitar esse novo formato, nós estamos num momento de adaptação, de experiência, e sou muito grato a Deus pela vida da Marilene e por nós estarmos aqui, pela sua presença. Vocês são o motivo de nós estarmos fazendo tudo isso daqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que nós possamos continuar e prosseguir nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém.